Eu achava minha voz muito estranha e ele não encontrava esse homem de voz aguda. Fazia meu artesanato, eu era hippie. Fui pra Búzios tomar ácido. E aí eu fui abrir o jogo e caí a carta da morte. Alguma coisa assim como Carmen Miranda. 2 dias depois da nossa estreia já tinha essa matéria no Jornal da Tarde. Aí eu fui pirando. Aí eu fui enlouquecendo. Não quero essa gente aqui, eles são loucos, eles devem fumar maconha. Era muito atraente ver um homem louco daquela maneira. Eu não queria ser um crooner. A mudança na minha vida foi eu sair dos Secos e Molhados. Eu sempre cantei sem pretensão, né? Eu queria ser ator. E eu comecei a cantar em Brasília num coral, né? Mas eu achava que o fato de cantar era útil ao ator. Então, eu achava minha voz muito estranha, muito esquisita, mas eu achava que cantar era bom para um ator, que eu gostaria de ser, né? E aí, sim, eu sempre cantei, mas não profissionalmente, né? E aí, quando a Lully conheceu o João Ricardo lá em São Paulo, se conheceram num lugar chamado Cortiço Negro, que era um lugarzinho de rock, assim, um lugar pequeno. E eles se conheceram, compuseram o Vira, o Fala, e ficaram amigos. E ele falou para ela que ele queria fazer um trio vocal. Já tinha tido um, só que com uma mulher. E ele não queria mais uma mulher, mas ele queria um homem de voz aguda e ele não encontrava esse homem de voz aguda. A Lully era a única pessoa que sabia que eu cantava. Porque eu fazia meu artesanato, eu era hippie. Eu fazia meu artesanato na casa dela em Santa Teresa, no quintal, porque eu podia sujar, podia usar tinta, cola, né? E aí, quando algum aluno dela não vinha, que ela dava aula de violão, ela me pegava lá e me botava para cantar. Então eu ficava às vezes uma tarde inteira cantando lá com ela. Então ela tirava os tons daqueles tons para eu cantar, não é isso? Então ela sabia e ela falou, olha, eu conheço o cara que você precisa. Nossa, foi assim. Foi. E aí ele veio ele e o Gerson vieram à casa dela para me conhecer e eu cantei o que eu cantava, né? Que você achava estranhíssimo no início. Não, mas ali na casa da Lully eu já tinha quebrado um pouco isso, porque, né, a Lully não era louca, eu achava que, porque a Lully queria que eu fosse profissional. Ela me levou uma vez na TV Tupi para fazer um teste de cantor. Cheguei lá, cantei Geraldo Vandré, e o cara disse assim, você canta alguma música do Cris Montes? Eu disse, não canto em inglês e não canto música do Cris Montes, eu canto isso. Se quiser isso, se não quiser, já virei minhas costas e já fui embora também, porque não era minha. Eu fui lá porque ela queria, sabe? Ela ficava me levando para os lugares, e eu dizia assim, Lully, para com isso, não tô atrás disso, né? Mas foi ela que me apresentou ao João e ao Gerson. E aí eu fui para lá. Quando eu ouvi o repertório, eu achei muito bom. Eu achei muito bom o repertório. E eles dizem que eu levei 3 meses para ir. Eu, na minha cabeça... Você foi imediatamente. Mas eu... Para me despedir da minha vida, eu fui para Búzios tomar ácido lisérgico. Que maravilha. Eu ia dar uma guinada na minha vida, eu ia fazer uma outra coisa que eu não sabia o que poderia acontecer comigo. Eu fui me despedir de mim, do meu mundo, sabe? Porque é isso, virou outra coisa. Uma vez puseram no auge dos Secos e Molhados. Eu fui numa pessoa que botava tarô. E aí eu fui abrir o jogo e caí a carta da morte. Aí ele disse, não, vamos começar de novo. Eu disse, não, eu não tenho problema com isso, não. Ele disse, não, mas vamos abrir de novo. Abriu, deu a carta da morte. Aí ele disse assim, eu disse, mas olha, eu não me assusto com isso, não. Ele disse assim, não, mas isso não significa a morte, isso significa uma mudança na sua vida. A mudança na minha vida foi eu sair dos Secos e Molhados. Porque isso foi no auge do sucesso dos Secos e Molhados, né? Então tinha essas coisas, assim. Uma vez eu fui com um amigo também numa mulher que botava cartas, e foi muito louco, porque aí ele foi lá, porque ele que queria, eu não fui com ele, acompanhando ele, né? Com Paulinho Mendonça, não sei se você conhece. Sim. E aí
o Paulinho disse assim, Ney, você não quer que ela veja para você? Eu disse, não, Paulinho, não tenho curiosidade. Eu disse assim, nem tenho dinheiro. Ele disse assim, não, faz que eu pago para você. Eu disse, tá bom. Mas eu não... Imagina que eu ia perguntar o quê, né? Eu era um hippie solto no mundo, eu não tinha ambições, né? Minha ambição era que o mundo vivesse em paz, né? Aí a mulher botou a carta, ela começou a dizer assim, você vai ganhar muito dinheiro. Eu olhei para a cara do Paulinho, assim, já quase debochando, né? Eu disse assim, que eu ia ganhar muito dinheiro, que eu ia ser muito famoso e que eu ia ser alguma coisa assim como... Ela não sabia descrever. E ela disse assim, alguma coisa assim como Carmen Miranda. Eu disse, Paulinho, tá na hora da gente ir embora. Vamos nessa. Eu disse, essa mulher louca, eu não tenho de onde ganhar esse dinheiro que ela tá falando. E eu não tenho... Como se você famoso o quê? Fazendo artesanato, né? E que Carmen Miranda, ela tá louca? Ela tá vendo o Carmen Miranda na minha vida, né? Passado o tempo eu entendi tudo que ela queria dizer. Eu não era Carmen Miranda, mas eu era... Porque você sabe que no mundo inteiro onde eu me apresentei, citavam Carmen Miranda, sabe? Me ligavam a Carmen Miranda, era muito interessante, sabe? Você voltou nela? Não, eu esqueci disso. Eu depois... Maravilhosa ela, né? Pois mas eu tinha esquecido disso. Passei muito tempo que eu não lembrava disso. Você imaginava que ia ser aquela explosão? Não, eu achava que daria certo, porque era um repertório muito bom, tá? Quando nós fomos fazer o primeiro show, eu perguntei assim, nós fomos ensaiar, né? Antes. Era exatamente no teatro onde eu fazia uma peça, que era no Teatro Ruth Escobar, que eu fazia uma peça chamada A Viagem, que era uma adaptação dos Lusíadas. Eram 70 atores em cena. Eu era um marinheiro português, que era o coro. Então a gente vinha, anunciava os acontecimentos e desaparecia e tudo acontecia. Tinham deuses pendurados do teto que entravam antes do show, antes de começar a peça. Eram coisas assim, presas no concreto. E as pessoas ficavam horas naquela coisa, um quadrado de madeira com 4 fios de aço, Nossa. assim. É uma loucura, tudo, porque aquilo tudo podia cair uma hora, né? Tinha a menor segurança, né? Pois é. E aí sim, aí no primeiro dia não tinha... Aí nós ensaiamos lá e eu perguntei assim, o que vai sobrar para mim de espaço? Aí disseram assim, olha, tem 1 metro quadrado aí que é seu. Eu disse, eu vou fazer o que eu quiser. Mas eu não sabia o que eu queria fazer. Eu só queria me liberar, né? E 2 dias depois foi a estreia, eu convidei o elenco inteiro, porque ninguém sabia, ninguém conhecia Secos e Molhados. Aí eu convidei o elenco, que de 70 pessoas dentro de um lugarzinho mínimo já deu um realcezinho, né? E aí... E tinham alguns jornalistas já ali dentro, né, que já foram convidados e tal. No primeiro dia que nós nos apresentamos, no dia seguinte já teve um convite para ir ao Jornal da Tarde dar uma entrevista. E qual foi o teu figurino nesse primeiro show? Meu figurino nesse primeiro show foi uma calça de cetim branca, aqui embaixo, porque era aqui que a gente usava, quase com pentelho de fora, né? E uma grinalda de noiva. Sem camisa. Sem camisa, já sem roupa, já sem camisa. E esse visual você pensou nele ou foi uma coisa simplesmente natural? Não, assim, a calça eu mandei fazer. Ah, entendi. Né? Já que ia ter uma estreia, eu mandei fazer essa calça de cetim, né? A mulher do Paulinho Mendonça me mandou vários vidros de pó de purpurina. Não era aquele purpurina de caquinho. Era um pó de purpurina que a sua pele ficava daquela cor. Não ficava com aqueles vidrinhos em cima, né? Então, nesse primeiro dia, eu pintei meu rosto todo com aquele pó de purpurina. Botei purpurina vermelha na boca, purpurina azul no olho e purpurina dourada na cara toda. E pronto. E aí, no dia seguinte, a gente já foi dar uma entrevista para o Jornal da Tarde, que era um jornal de grande circulação em São Paulo. E eu fui vestido como eu andava.
né? Uma calça também aqui embaixo, uma camiseta de criança que mal tapava, né? Era como os hippies andavam, e eu era hippie e eu andava assim. Uma camisetinha que acabava aqui. Aí fomos, cada um vestido do jeito que andava. E aí, quando eu fui ler a matéria, começava dizendo assim: entraram 3 rapazes, um com uma camiseta que mal lhe cobria o torço. Quer dizer, a camiseta, o jeito que eu me vestia já chamou a atenção das pessoas, né? Porque. Mas para mim aquilo era eu, né? Você Eu foi ali, não né? fui fazer tipo, né? Não fui me vestir para ir fazer uma entrevista, eu me vesti como eu me via, como eu andava na rua, né? E aí começou a história. E aí sim, aí eu comecei fizemos 3 dias apenas, né? Foi um sucesso tão grande, porque imagina, 2 dias depois da nossa estreia já tinha essa matéria no Jornal da Tarde. Que nessa época era muita coisa, né? Sim, que era quase meia página de matéria, né? E aí convidaram a gente para voltar e ficar 15 dias no final do ano, assim, né? Já encostando no final do ano. Aí, meu filho, aí eu fui pirando, aí eu fui enlouquecendo. O elenco todo, aquelas 70 pessoas, começaram a me dar coisas que eu amarrava em mim, pendurava, eu entrava com estrelas, que me davam estrelas na testa, estrelas. E aí eu comecei a enlouquecer. O último dia, eu tinha ganho uma pele de jacaré inteira, com rabo, com tudo. Eu disse, hoje é o último dia, eu vou entrar com essa. Aí prendi a pele nas minhas costas, trancei um barbante aqui, prendi ela até a cintura e o rabo continuava solto lá. Só que eu me abaixava e arrastava o rabo no chão. Nesse dia, a Ruth Escobar estava assistindo. Disse assim: não quero essa gente aqui, eles são loucos, eles devem fumar maconha, devem tomar, porque nós começamos a atrair todos os loucos de São Paulo. Você imagina alguém entrar num teatro e ver um homem que arrastava um rabo, tinha um couro de jacaré no corpo e um rabo que arrastava no chão, né? Devia ser um prato cheio para quem tomava, né? Ficava maluco, né? O povo tomava um ácido e assistia Sim, aquilo, era uma... sim. Já na peça já tinha uma frequência assim, sabe? Que eu notava, e nós encerrávamos a abertura cantando Boa Viagem, né? Porque era uma viagem que ia ser iniciada. 70 pessoas. Não, para a plateia. Ah, sim. Para a plateia. Eu já via na plateia gente louca, porque você batia o olho e você via que as pessoas já não estavam normais, né? Isso antes do Secos e Molhados. E aí eu cantava Boa Viagem olhando nos olhos deles, né? Eu dizia, dava boa viagem para todos os loucos que eu via na plateia, cantava Boa Viagem olhando nos olhos deles. E no Secos e Molhados também, você começou a sacar que na audiência tinha uma turma... Tinha. Comecei a notar tudo isso. E era muito atraente mesmo, né? Imagina, era muito atraente ver um homem louco daquela maneira, né? E aí eu fui entendendo aquilo que eu fazia intuitivamente, eu fui elaborando mais, né? O gestual, tudo. Tudo, o gesto, tudo, porque aquilo eu entrava sem fazer, eu não sabia o que eu ia fazer. E eu ficava me mexendo. Não, já tinha ocorrido uma coisa assim, quando eu era o coro. Coro não fica o tempo todo em cena. Tinha uma banda que tocava ao vivo, banda essa que veio a tocar com Secos e Molhados, que era uma banda porrada, né? Então, eu ficava no escuro e eu dizia assim, deixa eu ver se eu posso reproduzir meu corpo com um som. E eu ficava no escuro, dançando, sabe? No escuro, dançando. Quando tinha que entrar em cena, eu entrava, depois voltava para o escuro, continuava dançando. Então, eu já cheguei ali tendo uma noção de que era possível, embora eu não fosse dançarino, não fosse bailarino, mas era possível eu ter uma coisa física, né, que me interessava. Eu não queria ser crooner. Eu não queria ser um crooner de um conjunto. Eu queria pirar, me soltar, sabe, botar para fora
loucura, não é isso? Não era uma coisa ensaiada, não era que eu fui estudar dança para fazer, né? Era tudo saía tão espontaneamente que eu queria repetir, eu não me lembrava, sabe? E não tinha ninguém fazendo essa direção, não teve Não nada. existia Era isso. totalmente Não intuitivo. existia isso.